do Senhor. Aleluia. Nós podemos sentir, irmãos, a presença do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. E eu convido você a largar de lado por um pouquinho de tempo a sua preocupação, aquilo que você deixou em casa, e fazer o que de fato você propôs fazer nessa noite, que é adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A minha versão é um pouco diferente, mas acompanhe aí na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 35, versículo 22 diz assim: na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Agora você, na sua versão, vai ler comigo no 3, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ler mais uma vez no 3? 1, 2, 3. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Aleluia. Podeis tomar assento nessa noite. Talvez você já, pela leitura, já esteja questionando, mas o que isso tem a ver? Mas logo mais você vai entender. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Essa palavra aqui, essa passagem, ela nos conta um pouco da história do patriarca Jacó. Tudo teve início lá em Ur, quando o Senhor chamou Abraão, ordenando que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que o Senhor mostraria. E assim ele fez. Aleluia. Abraão é considerado o pai da fé, porque antes mesmo do Senhor indicar a terra, ele já estava de caminho a ela. Aleluia. E ao longo da trajetória de Abraão, nós conhecemos a história, sabemos que nasceu Isaque, fruto da impossibilidade. Mas nós sabemos que com Deus não tem esse negócio. Quando Ele resolve fazer, quando Ele decide fazer na minha vida e na sua vida, pode levantar a impossibilidade que for, mas a palavra do Senhor se cumpre. Aleluia! E a gente chega na história de Isaque. E mais uma vez, a impossibilidade bate a sua porta. E a gente lendo a palavra do Senhor, a gente começa a se imaginar, a viajar até um pouco. Meu Deus, Deus chama Abraão, prometendo de fazer dele uma grande nação, que a partir dele todas as nações da terra seriam benditas, e ele encontra por impossibilidade, seu filho Isaque também encontra, porque a palavra de Deus diz que durante 20 anos ele orou para que a sua esposa pudesse gerar. Aleluia, e a sua oração foi ouvida de tal modo que a bênção veio em dose dupla, porque ela engravidou de gêmeos. E a gente chega aqui em Jacó, um dos gêmeos, filho de Isaque. Aqui Jacó já tinha se estabelecido, já era um homem, pai de família, estava dando continuidade ao chamado que Deus iniciara na vida de Abraão, e ele já está aqui no capítulo 35 com todos os seus 12 filhos nascidos, gerados, com as suas 2 esposas, com as suas concubinas, com as suas riquezas, com tudo aquilo que o Senhor proporcionara a ele. Mas no versículo 22, algo terrível acontece, porque a palavra de Deus nos mostra aqui que o seu filho primogênito, Rubem, ele comete um ato horrível, ele comete um pecado tremendo no meio ali no seio da sua família, quando ele deita-se com uma das mulheres
seu pai. E se as irmãs, se os irmãos prestaram atenção no texto, vocês irão ver que isso chegou ao conhecimento de Jacó. O texto fala aqui Israel, porque se nós bem lembrarmos, houve aquela batalha entre ele e o anjo, e o Senhor, a partir daquela batalha, mudou o nome dele para Israel. Mas aqui nós vamos falar Jacó, para poder os irmãos estarem mais familiarizados. E ele fica sabendo do que aconteceu. E se nós continuarmos a leitura desse mesmo capítulo, o versículo 23, 24, a igreja vai perceber que o autor aqui do capítulo 35, ele dá seguimento à história. Jacó fica sabendo daquele ato terrível e a história segue. O autor falando dos filhos, falando da descendência, falando de tudo aqui, de toda a história de Jacó. E a gente lendo, a gente pensa o seguinte: ué, Jacó não fez nada? Jacó não tomou nenhuma atitude para com seu filho diante desta situação? É isso que vem ao nosso pensamento quando a gente lê essa história. E isso aqui, irmãos, me chama tanto a atenção, porque em outras partes da Bíblia nós vamos encontrar situações semelhantes. Porque se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 3, nós iremos ver que a ordem que Deus deu para o homem e para a mulher foi o seguinte: olha, de tudo isso daqui que eu preparei para vocês, eu apenas peço uma coisa: a árvore que está lá no centro do jardim, aquela vocês não devem tocar. E a Bíblia diz que num determinado momento, Eva, sozinha, é ludibriada, enganada pela serpente, que colocou dúvida em seu coração, e ela foi lá e comeu. E eu gostaria até, irmãos, que a igreja abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Porque nós iremos ver que em uma frase, no espaço entre uma palavra e outra, há um tempo. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz o texto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Mas o versículo não para aí, porque depois dela ter tomado do fruto, comido, ela deu também ao seu marido. E fazendo um paralelo com esse texto aqui, com essa história de Jacó, irmãos, tem tudo a ver. A palavra do Senhor, ela vai se encaixando, ela vai se complementando. Porque eu quero aqui imaginar que quando a serpente lançou no coração de Eva a dúvida concernente à ordem que Deus deu, ela foi lá, viu que a árvore era boa para se comer, tomou do fruto, foi lá e pegou. Não aconteceu nada. Ela pegou do fruto e trouxe à boca, comeu, engoliu, observou e não aconteceu nada. E o que ela faz? Ela vai lá entregar ao seu esposo. A Bíblia aqui, irmãos, não nos dá detalhe do espaço de tempo entre ela comer e levar para Adão. A gente não sabe se foram 10 minutos, se em 1 hora, 2. Nós não sabemos onde Adão estava. Mas nesse espaço de tempo em que ela tomou, comeu e deu para o seu marido, havia um tempo em que ela olhou para ela e
tinha razão, porque Deus falou que certamente morreríamos e não aconteceu nada comigo. E a palavra que eu quero liberar para a igreja nessa noite é, irmãos, porque essa palavra ela fala muito conosco. O fato de agirmos e aparentemente nada acontecer não significa que não sofreremos a cobrança por tal ato. O fato de eu agir em determinada situação sem a direção do Senhor ou em desobediência ao Senhor não significa dizer que eu não serei cobrada ao seu tempo pelo ato. Irmãos, a partir do momento que eu e você levantamos a mão e assumimos um compromisso com o Senhor e com a sua palavra, a coisa é diferente. O apóstolo Paulo, ele mesmo já dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Engano para nós é acharmos que adoramos a Deus, servimos a Deus, vimos para a casa do Senhor todos os dias e ainda assim eu tomo a direção da minha vida. Engano, irmãos. Estamos na casa do Senhor enganados, porque a vida que nós vivemos agora não é mais nossa, ela pertence ao Senhor, e tudo que você fizer, você será cobrado por Ele. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Talvez você esteja pensando aí: mas o negócio em relação a Eva era porque a ordem era para Adão, não era para ela. Irmãos, se Eva tivesse colocado um propósito de obedecer a palavra do Senhor, a história seria outra, porque ela sabia também da ordenança do Senhor. E muitas vezes nós queremos fazer o mesmo. Nós tomamos direções diferentes, contrárias à vontade do Senhor, mas nós não assumimos a responsabilidade. Nós colocamos a culpa no outro. A culpa é do tempo, a culpa é da igreja que está fria, a culpa é da liderança, a culpa é do pastor, a culpa é da irmã que me tratou mal, que falou alguma coisa que eu não gostei, mas nunca a responsabilidade é nossa. Aleluia! E conforme nós vemos aqui com Jacó, foi semelhante, porque aqui o texto nos mostra claramente que Jacó, mesmo sabendo disso, aparentemente ele não fez nada. E muitas vezes nos comportamos da mesma forma, porque agimos, fazemos, olhamos, nada aconteceu a princípio no tempo que nós achamos que tem que acontecer, então nós seguimos a vida, então nós vamos adiante, então está tudo certo. Não está nada certo, irmãos, porque chega o momento do Senhor cobrar para mim na sua vida. Aleluia! E esse espaço de tempo, enquanto essa cobrança não chega, é a oportunidade que o Senhor Deus está dando para você confessar, se arrepender e se redimir diante da sua presença. Eu não quero esperar o tempo da cobrança chegar, porque eu e você somos sujeitos a errar, somos sujeitos a pecar, mas quando isso acontecer, eu quero de imediato correr diante da presença do Senhor, me arrepender, confessar, aleluia, para que eu possa alcançar misericórdia da parte de Deus. Aleluia! E Rúben aqui, o pai não fez nada, não tomou nenhuma atitude, ele também ficou na dele. O texto nos mostra aqui, se os irmãos depois puderem dar continuidade na leitura do Gênesis, os irmãos irão perceber que Rúben seguiu a vida. Não há nenhum relato dele ter se arrependido, caído em si. Se bobear, quero aqui conjecturar, continuou na prática, mesmo sabendo que o pai sabia. Aleluia! Mas o tempo da cobrança chega, irmãos. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz como horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Meu Deus, aleluia! Nós estamos vivendo um tempo, irmãos,
que cada vez mais nós vemos que a vinda do nosso rei se aproxima. Aleluia! A vinda do Senhor, o arrebatamento já tem acontecido para algumas pessoas. Aleluia! E como é que está a minha e a sua vida se o Senhor nos chamar hoje? Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra nessa noite debaixo de um temor terrível. Só Deus sabe. Porque a palavra do Senhor, ela é espada, irmãos. Ela corta para cá também. Aleluia. A responsabilidade é grande. Mas se o Senhor tem falado conosco dessa forma nessa noite, é porque Ele quer sarar algo na minha e na sua vida. E eu tenho consciência daquilo que o Senhor precisa sarar na minha vida. Você tem consciência daquilo que precisa ser tratado na sua? Ou vai esperar o dia da cobrança chegar? Aleluia. Continuando aqui, irmãos. Gênesis, capítulo 49. Eu gostaria que a igreja lesse comigo. Gênesis, capítulo 49. Do versículo 1 ao 4. Gênesis, capítulo 49. Do versículo 1 ao 4, diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Versículo 3. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não serás superior. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Aleluia. Esse momento aqui, Jacó estava beirando a morte. E era costume reunir todos os filhos e proferir palavras de bênçãos. Porque seriam esses filhos que dariam continuidade à trajetória e história do pai. E aqui Jacó, o capítulo inteiro, o capítulo 49, fala-nos das palavras que Jacó liberou para os seus 12 filhos. E para Rúben, o primogênito, Jacó proferiu essa palavra. Quem sabe, talvez Rúben nem achava mais que Jacó fosse tocar nesse assunto. E aqui, à beira da morte, Jacó, Rúben se preparando para assumir o seu posto de liderança na família, seu pai destitui ele dessa bênção. Não serás mais superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Olha que coisa terrível, irmãos. E se nós formos a fundo na palavra do Senhor, nós iremos encontrar, nós iremos ver que a bênção da primogenitura era algo tão valioso, irmãos. Era algo tão tremendo. E Jacó já tinha essa experiência na sua família. Jacó já tinha experiência na sua casa. Porque a Bíblia diz que ele era irmão gêmeo de Esaú. Esaú era o primeiro, o filho mais velho. E num dado momento, esse filho, esse irmão Esaú, chegando da caça com fome e vendo seu irmão Jacó cozinhando, o que ele faz? Ele pede: olha, me dá aí um
pouco dessa refeição e Jacó, atento, esperto, talvez mais sabedor da importância e do peso que tinha aquela bênção, ele negociou com o irmão: te dou, mas antes você irá me vender o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis capítulo 25, que Esaú não pensou duas vezes. Para que me servirá a bênção da primogenitura, visto que eu estou a ponto de morrer? Foi isso que ele declarou e vendeu. E Jacó depois o serviu. A refeição, ele matou a sua fome e ele seguiu a sua vida. Igual o que aconteceu aqui com Rúben, que se apresentou diante do seu pai Jacó para receber a bênção, Esaú também foi, porque Isaac chamou. Ele se apresentou e foi lá. Isaac falou: olha, prepara ali uma caça, um guisado saboroso, do jeito que eu gosto, eu vou me alimentar e depois eu vou te dar a bênção. E ele foi. Nós conhecemos a história. Jacó chegou primeiro, tomou a bênção, e Esaú, quando voltou e viu toda aquela situação, ele chorou, mas já era tarde demais. Chorou ao ponto que falou o seguinte: pai, libera-me, uma palavra, não tem mais nenhuma bênção. E Isaac falou: não tem, meu filho, eu liberei tudo para Jacó. E aqui com Rúben não foi diferente. Não vamos, irmãos, perder a bênção do Senhor. Não perca a bênção do Senhor por prazer nenhum, por vontade nenhuma, por nada, irmãos. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde no nosso meio há pessoas que sequer têm noção da preciosidade que é de estar fielmente na presença do Senhor. Conforme nós declaramos o tempo todo hoje, a cruz está vazia. Deus, ele não perdeu tempo, irmãos. Quando viu que a humanidade, por conta do pecado de Adão, estava caindo ladeira abaixo para o abismo, Deus não pensou duas vezes, irmão. Ele pegou o que ele tinha de melhor. Aleluia. E não foi qualquer coisa não, irmãos. Foi do melhor. Foi o primogênito. E ele ofereceu. Ele entregou a nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando, louvando, servindo, glorificando ao nome do nosso Deus. Então nessa noite, irmãos, não vamos perder aquilo que temos recebido da parte do Senhor. E se talvez você esteja aí no seu banco, pensando até que sem saber da bênção, que bênção é essa? Vamos buscar ao Senhor, vamos juntos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos jejuar junto, vamos nos reunir, vamos buscar a face do Senhor, e o Senhor vai mostrar para mim e para a sua vida o que Ele tem de mais precioso, mas não troque por nenhum prazer passageiro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Esaú, por uma fome, vendeu, ainda desprezou, quando declarou: que importância vai fazer nesse momento o seu primogênito? Rúben, a mesma coisa. Por alguns minutos ou horas de prazer, desprezou totalmente a posição de filho mais velho, sabendo que um dia ele assumiria o lugar do seu pai. E hoje não é diferente, irmãos, porque se eu e você fomos chamados, pesa sobre a nossa vida a responsabilidade de dar continuidade à história do nosso pai. Aleluia! Não é mais a Wélida que vive,
Não é mais a Maria que vive. Não é mais o Marcos. Não é mais João. Não, irmãos. A vida que nós vivemos agora é uma vida totalmente dedicada a cumprir a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E chegará o dia que nós nos encontraremos com Ele, o veremos face a face. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, lá não haverá mais choro, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele foi, aleluia, foi, mas irá voltar para nos buscar. Ele foi preparar moradas para mim e para a sua vida. E lá em Apocalipse fala que as ruas são de ouro, que o mar é de cristal, que não há necessidade de sol, porque a sua glória ilumina toda a eternidade. Aleluia, você vai querer perder isso por um prazer momentâneo dessa terra? Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! É passageiro, irmãos. Tudo aqui é passageiro. É um prazer momentâneo. Porque quem disser que o pecado não é bom, está mentindo. É bom, mas é passageiro. E nos leva à perdição. Nos impedirá de um dia adentrar os portões celestiais. E para que servirá esse sacrifício aqui, se eu e você não subirmos, sendo conhecedores da palavra? Aleluia! Engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor nessa noite nos chama a uma responsabilidade. Não importa se você é novo, se você é idoso, o Senhor, Ele te chama. E se você está aqui, é porque Ele tem algo a realizar através da sua vida. Então se posicione da maneira como Ele quer. Renuncie à sua carne, renuncie à sua vontade. Porque lá em Filipenses fala que Ele se despojou da sua glória. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, suportou a cruz, para que hoje nós pudéssemos acesso a essa tamanha salvação. Aleluia! E como gratidão ao nosso Deus, nós estamos aqui servindo, caminhando, tropeçando, levantando, servindo, caminhando, adorando, até o dia que Ele vier nos buscar. Engrandecido, exaltado é o nome do nosso Senhor. Para fechar, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Crônicas, capítulo 4. Aleluia. Perdão, irmãos, é 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 apenas. 1 Crônicas, capítulo 5. Versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Jacó, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Aleluia! Uma vez mais, agora em Crônicas, fazendo menção do que foi a vida de Ruben. Uma vez mais registrado que o seu pai o destituiu da bênção de filho mais velho. Aleluia! E dando a outro filho
Há ou não há uma semelhança conosco? Há, irmãos. Porque o Filho primogênito de Deus, a nação eleita, escolhida lá atrás, fez o mesmo. No Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 16, nos fala: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A história se repete, irmãos. Se nós estamos aqui nessa noite, é pela graça, pela misericórdia do Senhor, para com a minha e a sua vida. Então valorize, esteja aos pés do Senhor, procure fazer a vontade do Senhor, procure cumprir a palavra do Senhor, se alimentar dela de dia e de noite, como está escrito lá em Josué capítulo 1. E se você errar, se você pecar, lá nas cartas de 1 João fala que nós temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tens um advogado, Jesus Cristo, que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Exaltado, engrandecido ao nome do Senhor. Não perca a bênção. Não vamos perder a bênção. Se você estiver percebendo que a coisa está estreita para o seu lado e você está pendendo para pecar, chame ajuda. Chame por socorro. Peça oração. Clame, peça ajuda. Mas não dê lugar ao diabo. Não dê lugar à sua carne. Não faça a sua vontade. Porque as mesmas batalhas que vocês travam, eu travo também. A palavra de Deus nos fala lá em Tiago que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou ao Senhor e durante 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Depois o Senhor mandou ele orar de novo e o Senhor mandou abundante chuva. Qual é a diferença dele para a minha e a sua vida? Nenhuma, irmãos. Mas se nós nos colocarmos na presença do Senhor da maneira como Ele quer, olha, irmãos, aquilo que não subiu no teu coração, aquilo que não veio na sua mente, tantas maravilhas o Senhor fará na sua vida e através da sua vida, que se você, meu Deus, aleluia, aleluia, e quantos nesse tempo tem largado, tem deixado de lado, aleluia, aquilo que o Senhor nos entregou um dia. Quantos têm desprezado o sacrifício que o Senhor Jesus fez em prol da nossa vida, entregando-se a si mesmo, aleluia. Não percamos a bênção, irmãos. Que tristeza será naquele dia saber que caminhamos aparentemente 20, 30, 40 anos na presença do Senhor e ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aleluia, eu não quero ouvir isso, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Não quero ouvir isso. E eu creio que você também não quer ouvir. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse de pé nesta hora. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. A palavra do Senhor nos fala lá na carta de 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é só no dia de ceia não, irmãos. O exame são todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós entristecemos o Espírito Santo. Então o autoexame tem que ser diário. Aleluia. E nós vamos nos colocar nessa noite diante do nosso Deus. E você ainda que não faz parte dessa família e que um dia deseja morar no céu conosco, a oportunidade está aberta para você assumir um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Eu não vou prometer aqui para você uma vida mar de rosas, conta bancária recheada,
prosperidade, não vou prometer nada disso, porque não é disso que a palavra do Senhor nos fala. Mas eu irei te prometer uma coisa, o que a palavra está dizendo é uma vida eternamente com o Senhor. Aleluia, aleluia, a oportunidade está aberta. Você que deseja nessa noite entregar a sua vida, reconhecendo que você é pecador, como um dia cada um de nós aqui olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos que nada fomos e assumimos um compromisso com Ele, faça nessa noite também. Aleluia, somos pecadores, dependentes, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia dele, já teríamos sido consumidos. Aleluia, a igreja do Senhor, nós iremos orar. Aleluia, examine a sua vida. Eu estarei aqui examinando a minha, e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Aleluia, porque nós temos visto e vivido tempos difíceis. Quantos e quantos o Senhor tem chamado. Aleluia. E o Senhor pode nos chamar nessa noite, nesta semana, neste ano. E se o Senhor nos chamar, se o toque da trombeta soar, será que você será achado em falta? Aleluia. Qual a palavra que o Senhor vai liberar para você quando a trombeta tocar? Vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradeço nesta noite pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz, Senhor, aquilo que te apraz. Então nessa noite, Senhor, faz o que te apraz, porque quem convence não é a eloquência, quem convence, Senhor, não é o falar bem, quem convence, Senhor Jesus, não é a boa formação, não. Quem convence é a ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Então nessa noite, por meio do teu Espírito, convence a cada um dos que estão aqui presentes. Senhor, estamos examinando a nossa vida nesta hora. Estamos agora fazendo, Pai, uma retrospectiva dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso proceder. Pai, temos colocado diante da tua presença tudo aquilo, Pai, que até hoje viemos praticando e entristecendo o teu Espírito Santo. Por mais que o Senhor não tenha falado na hora que nós imaginamos que o Senhor iria falar, Pai, mas nós estamos vendo aqui pela tua palavra que o dia da cobrança vem, Senhor, e antes que esse dia da cobrança chegue nas nossas vidas, Pai, nós já nos rendemos diante do teu altar. Senhor, nós já confessamos, meu Senhor, nós já declaramos aquilo que nós temos feito, arrependidos, meu Senhor. Pai, apresentamos diante de ti a tua igreja. Toma nas tuas mãos, é a tua noiva, Senhor. Foi por ela que o Senhor se entregou. Foi por ela que o Senhor sofreu aquela morte tão terrível. Foi por ela que o Senhor foi transpassado. Foi por ela que o Senhor suportou a afronta, suportou o escárnio. Foi pela tua igreja que o Senhor suportou a humilhação, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos te adorar, para que hoje nós pudéssemos adentrar pelo novo, pelo vivo e caminho e usufruir da tua graça e da tua presença. Meu Senhor, estenda as tuas mãos de misericórdia sobre cada vida aqui nesta noite. Pai, realiza a tua obra no nosso meio. Realiza a tua obra, Senhor, de maneira tal
tal, Senhor, de maneira tal, Pai, que possamos ficar abismados e maravilhados com o Teu agir, Pai, sobrenatural nas nossas vidas. É isso que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.